A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje, a mensagem de hoje tem como título Servo de Deus. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Nós vemos aqui no início da carta de Tiago, como nós acabamos de ler, que ele chama a si mesmo de servo, ou seja, aquele que está sob o controle total do seu Senhor. Longe de querer exaltar-se e vangloriar-se pelo fato de ser parente de Jesus, Tiago escolheu referir-se a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No pensamento de Tiago, esses dois nomes são equivalentes, porque Jesus é Deus. E Tiago começa essa poderosa carta de uma forma muito simples, somente com o seu nome e a sua identificação, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nenhum floreado foi feito por Tiago, nenhuma palavra de explicação é dada por ele, e nada que possa impressionar é mencionado nesta apresentação. A expressão servo de Deus representava uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade era a posição e lealdade era o relacionamento que um senhor esperava do seu escravo. O escravo era obrigado a cumprir completamente a vontade de seu senhor, sem questioná-la e sem demorar a obedecê-la. Devemos também ser obedientes de todo o coração a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Ser servo hoje em dia parece algo estranho, especialmente no mundo egocêntrico. Contudo, Tiago nos mostra o caminho da verdadeira grandeza. Como Tiago e como seu meio-irmão, Jesus, nós devemos assumir a forma de servo, humilhando-nos a nós mesmos e tornando-nos obedientes a Deus. O que isso significa para você e para mim, como homens e mulheres que anseiam ser segundo o coração de Deus? Isso significa, em primeiro lugar, obediência. Como servos e servas, devemos conhecer, acima de qualquer outra coisa, a palavra do Senhor, não tendo nenhum direito próprio, sendo possessão absoluta do nosso Mestre e prestando-lhe uma obediência inquestionável. Em segundo lugar, humildade. Servo ou serva define um homem e uma mulher que não pensa em privilégios, e sim em deveres. Não pensa em direitos, e sim em obrigações. Esta palavra é para aqueles e aquelas cujo eu está ocupado com o serviço a Deus. Em terceiro lugar, lealdade. Servo ou serva descreve o homem ou a mulher que exerce a sua fé fazendo tudo para Deus. Proveito próprio e preferência pessoal não são suas pretensões, porque a lealdade é a Deus. Isso significa juntar-se às figuras conhecidas, por exemplo, de Moisés, Josué, Caleb, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Isaías e os profetas, entre outros. Ao escolhermos aplicar a nós o título de servo ou de serva, incluímos a nós mesmos na série daqueles que descobriram a liberdade, a paz e a glória ao se colocarem em perfeita submissão à vontade de Deus. A única grandeza que nós cristãos podemos realmente almejar a ser é um servo ou uma serva de Deus. Então declare assim comigo e falando o seu nome. Eu, Fátima, uma serva de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que eu possa voluntariamente aplicar a mim mesma este título, desenvolver a conduta de uma serva e me juntar à fileira daqueles que, como Tiago, foram honrados não somente pelo que eram, mas por causa daquele a quem serviram, o Deus vivo. Amém? E graças a Deus. Além disso, Tiago dirigiu esta carta às 12 tribos de dispersão. Quem eram exatamente essas tribos? Essa expressão era usada na época de Tiago para indicar toda a nação judaica. Neste caso, Tiago utiliza 12 tribos para se referir a todos os judeus cristãos e para incluir aqueles desse grupo que estavam fora da Palestina. E como foi que essas pessoas foram dispersas? Algumas deportações iniciais contribuíram para a dispersão de alguns deles. Também muitos judeus se mudaram para outras terras em busca de riqueza e oportunidade. Por força e por escolha, os judeus estavam vivendo por toda a parte do Império Romano. E foi para esses desconhecidos judeus cristãos que Tiago escreveu saúde, palavra que transmite senso de alegria e de contentamento e que significa regozijo e estar satisfeito. É como se Tiago quisesse dizer: eu desejo a sua felicidade. Aqueles a quem Tiago escreveu passavam por um grande número de problemas externos e também tribulações. Seus leitores estavam sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas judeus, não cristãos, e oprimidos pelos ricos e poderosos. Eles também estavam sofrendo aflições físicas de toda a sorte. Além disso, eles eram estrangeiros que haviam saído de seu país. Eram realmente estranhos em terras desconhecidas. Em adição aos problemas externos, havia também problemas internos, como angústia espiritual, vida errada, atitudes erradas diante da bondade de Deus e de suas dádivas, e generalizado estado espiritual medíocre. Isso levou à tolerância para com o modo de falar desenfreado, crescimento de contendas e facções e adoção de espírito mundano. E assim, Tiago escreveu para se contrapor a esses pensamentos e atitudes errados. Ele começa então a explicar a natureza da fé genuína. E ele exortou os seus companheiros cristãos, inclusive nós, a viverem sua fé de forma prática no seu caminhar diário. Ele discorre sobre os seus deveres como cristãos e os desafia a viverem a vida cristã e não apenas professá-la. Em outras palavras, eles teriam que viver o que pregavam. No livro de Tiago, encontraremos um encorajamento inspirador para viver de uma forma piedosa, agindo à altura da fé. Contudo, você também encontrará advertências a respeito de não retroceder à sua antiga maneira não cristã de viver. Tiago claramente nos convoca a vivermos uma fé frutífera, vivermos a nossa fé por meio de obras de fé. Portanto, abra o seu coração. Tiago é objetivo. Ele nunca faz rodeios sobre qualquer assunto. Não importa o quão delicado esse assunto seja. Ele vai também direto ao ponto, como nós testemunharemos também no versículo 2. Repita assim comigo: as provações trabalham para provar a minha fé, que produz a perseverança, a qual me torna perfeita e completa, não faltando em coisa alguma. Veja você, as provações certamente virão sobre nós. Isso faz parte da vida de um cristão. E como podemos passar pelas provações com alegria? E como podemos estar seguros de que a nossa fé exercerá isso a despeito de nossas provações? Pense sobre duas questões. Primeiro, pelo uso da sua mente.
Lembre-se de que passamos pelas provações com alegria, através da mente e não das emoções. Suas emoções não podem fazer isso, mas sua mente pode. Não importa como as nossas emoções se sintam, arruinadas, desencorajadas, etc. E não importa como nosso corpo se sente, enfermo, exausto, etc. Apenas passe pelas tribulações com alegria. Não se espante, não se preocupe, não questione, não faça suposições, não se lamente, não se rebele e, principalmente, não atrapalhe. Apenas passe pelas provações com alegria, sabendo que certamente você colherá as bênçãos da alegria, da paciência, da perfeição e da plenitude. O feliz resultado de suas provações será maior maturidade cristã e maior fé. Em segundo lugar, pelo uso da fé. Você e eu devemos enxergar cada provação com os olhos da fé. Sabe por quê? Porque os olhos da fé verão a mão de Deus em tudo na vida. E somente a fé pode fazer com que nós coloquemos cada provação na coluna da alegria. Quando você está sofrendo, deve crer na bondade de Deus e em sua obra perfeita em você e na sua fé. Você deve crer que Ele, e somente Ele, sabe o que está fazendo. Nos momentos de sofrimento, você deve crer que Deus te ama e está no perfeito controle de todas as coisas. Você deve crer nos grandes propósitos de Deus e você deve crer nos resultados das provações pelas quais passa. Então eu te digo, tenha coragem e avance em meio aos seus problemas. Conforme a Bíblia nos recomenda, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 2:18. Portanto, esta é a maneira como os olhos da fé veem as provações. E eu espero que hoje, neste dia, você também passe a agir desta forma, passando pelas provações com alegria. Vamos orar e clamar ao Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas vezes, Pai, diante dos problemas, das dificuldades, nós reclamamos, murmuramos, questionamos, mas nós vemos aqui um ensinamento da carta de Tiago a todos os cristãos da dispersão e também a nós nos dias atuais. Nós não devemos, Pai, como servos e servas de Deus, reclamar, murmurar, questionar, mas passar pelas provações, pelos problemas, pelas dificuldades, com alegria, com perseverança. E é assim que nós pedimos que o Senhor dê a cada um de nós esse entendimento, para que possamos, com alegria, dar testemunho de Ti, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que sem Ti nada podemos fazer. E como a Tua palavra nos diz em Romanos 8:28, que todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós entregamos a Ti a nossa vida, crendo e confiando, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor está vendo o nosso problema, a nossa necessidade, e que no momento certo o Senhor colocará a sua mão para nos dar o livramento, a libertação, a bênção, a vitória e o milagre, em nome de Jesus. E por isso, graças te damos. E eu quero que você que está me ouvindo agora, você também, depois dê o seu testemunho, para que todos venham saber que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, Ele agiu na sua vida com mão forte, com mão poderosa, em nome de Jesus. Você poderá também
Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, fazê-lo. Nós iremos orar e eu tenho certeza que o Senhor irá fazer uma grande obra na sua vida. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, também você pode me ligar. E a boa obra que Ele começou em você, Ele irá concluí-la em nome de Jesus. O telefone é 0 operadora 11 9 4229 55 33. 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja com todos os irmãos e irmãs. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.